tá? E eu vou disponibilizar essa gravação para você poder replicar ela no grupo. Ah, legal. Tá? Seria fantástico. Tá, então, só deixa eu introduzir, então, aqui a nossa reunião. Luiz Fernando Novelo, meu nome é Rafael Nunes, tá? Sou aqui da Paiva Nunes e Filter Imobiliário, Direito Imobiliário. Estamos aqui com Natália, Juliane e Daniele, que são assessoras da reunião. E o senhor Fernando Novelo veio ao encontro do nosso escritório para tratar de um empreendimento de multipropriedade, né? Em São Paulo, é isso, né, Fernando? Em Olímpia. Em Olímpia, né? O empreendimento de Olímpia da GR Group. Nós vamos tratar alguns assuntos nessa reunião referente à associação de multiproprietários, referente a ações de distrato, referente a dúvidas sobre pool, e esta reunião poderá ser disponibilizada, já está aqui a autorização, tá, Fernando? Para tu poderes disponibilizar esta reunião, essa gravação, nos demais multiproprietários que você quiser distribuir esta ação, tá? Esta gravação, tá bom? Tá certo. Eu agradeço o contato aí, né, à distância. Conheci o senhor através do Vinícius de Sá, vendo um vídeo que ele postou lá, que eu achei muito bom, muito esclarecedor. Aí, em função daquele vídeo, eu decidi fazer o contato. Até quando você comenta algumas... Posso chamar de você ou Pode, por favor, fique à vontade. Vai ser um prazer, inclusive. Aí, como vários dos seus comentários parece até que estava falando do nosso empreendimento, eu falei, não, eu preciso fazer contato com ele, né? A gente já está tentando há muito tempo mudança. Eu tenho essa cota desde 2016, quando eu estava em construção ainda, né? E só que quando foi vendida era uma conversa, depois de entregue outra conversa. E a gente percebe que eles fizeram um negócio muito minucioso no contrato, eles percebem que tudo eles estão amarrados em contrato, e infelizmente eles venderam empreendimento e continuam proprietário, eles não deixam você fazer nada, e você só está lá para pagar condomínio. Você não pode nem ir na assembleia do condomínio. É essa a situação que a gente vive lá hoje. Eu até enviei no e-mail, não sei se deu tempo de ler, porque foi muito em cima da hora, mas a gente passa por uma situação crônica lá muito difícil, que a impressão que a gente tem é que eles forçam a gente ao distrato, porque a lei do distrato e a lei da multipropriedade, ela favorece demais eles financeiramente. Então, eles forçam a gente, porque a cada 5 que desiste, uma ele pega de graça de volta, por causa do que está no contrato. Aí fica uma situação muito complicada. Eu já estou numa empreitada com eles desde 2020, fazendo serviço de formiguinha, porque todo mundo que desiste, que eu vejo acompanhando os processos da justiça, todo mundo perde, porque eles estão muito bem calçados. Aí você percebe que eu, pelo menos, não encontrei ninguém que ganhou, né? Só que eu fui trabalhando. Eu não sei se o seu escritório representa eles ou não, se o grupo é representado ou não, né? Mas entendo que são situações separadas, mesmo que represente. Eu tenho até um pouco de receio de falar, porque eles fizeram tanta coisa errada comigo que, como é um grupo muito grande, eles têm muitos recursos, e a gente é só um pequeno que foi enganado, aí você fica preocupado, né, com quem vai falar, como é a distância, a gente não se conhecia, apesar de tudo que eu vi você falar naquele vídeo esclarecedor, a gente fica com receio, né? Tá, deixa eu te fazer uma apresentação, então, até para ficar para os demais, do nosso escritório, tá? Eu conheço e atuo com multipropriedade, o antigo timeshare, desde 1994. Inclusive, em abril agora, mês que vem, eu estou indo a Punta del Este revisitar e revisitar um dos empreendimentos no qual eu fiz parte do lançamento daquele empreendimento. E é um empreendimento que muito me honra, porque ele foi entregue tal e qual foi vendido, né? E me honra muito essa parte da minha história. Nós hoje atendemos
5 associações de multiproprietários. Nós atendemos hoje 16 associações, né, de adquirentes de imóveis para 2 níveis de discussões distintos. 11 associações são de obras abandonadas, empreendimentos que foram abandonados pela construtora, coisas como a Incol, lembra da Incol em 99? Sim. Aquele tipo de problema é um dos carros-chefe do meu escritório, que é unir os adquirentes em forma de associação ou comissão de representantes, retomar a obra, concluir a obra pela força dos adquirentes. E o outro carro-chefe do nosso escritório, que isso iniciou em 2019, né, é multipropriedade. A minha expertise desde 94, aliada ao meu conhecimento em direito imobiliário e em multipropriedade, então, atraiu pessoas de Gramado, né, adquirentes de Gramado e adquirentes também de Caldas Novas, Goiás. Tá? Nós atendemos 5 associações. 4 associações de Gramado e uma de Caldas Novas, Goiás. Assuntos idênticos ao teu, tá? E uma dessas associações que a gente atende é do Gramado Termas, que é o Windham Gramado Termas, que é uma das empresas do GR Group. Sim. Tá? Se tu olhar lá no site da GR Group, aqui, ó, só para a gente ilustrar, tá? Aqui no site, tá vendo minha tela aí? Sim, estou vendo. Tá. Aqui no site da GR Group, dos hotéis, temos aqui, ó, cadê o Windham Gramado Termas aqui? Aqui, ó, Gramado Termas Resort Spa. Certo. Tá? E aí eu vou te mostrar uma coisa que é do site da GR Group, tá? E aí eu vou te mostrar uma coisa que é a Associação GTR. A Associação GTR foi a primeira associação de multipropriedade que nós criamos aqui no escritório para os adquirentes, tá? Certo. Associação GTR, peraí, só um pouquinho. www.associaçãogtr.com.br. Enter. Aqui está o site da associação, que é uma associação de adquirentes do Gramado Termas Resort. Então, nós ajudamos a criar esta foto lá do Windham Gramado, que é um dos empreendimentos administrados pela GR Group. Essa foto eu tirei do meu drone, né? Eu fui lá e visitei e tal. E quem é a Gramado Termas, a associação? É uma associação de adquirentes com o objetivo de representatividade para atuar na melhoria do empreendimento Gramado Termas em prol de seus proprietários. Né? E lá estamos, né? Aí tem a pauta, extinção da cláusula mandato, que é um problema que vocês têm lá também. Exatamente o nosso problema. Aí tem outros problemas, que é compensação por mudança no projeto, houve uma mudança no projeto da incorporação imobiliária, a compensação por atraso no parque termal, cobrança por transparência financeira, tanto no pool quanto no condomínio, é outro problema de vocês também. Certo. Né? Assembleias online, a luta pela Assembleia Online, agora saiu uma lei, dia 8 de março, agora, que permite assembleias online. E, então, assim, estou te mostrando um caso nosso, né, de uma associação que a gente cuida, e essa associação luta contra a GR Group. Tá? Ótimo. Então, só para te... Tu conhece bem já, então. Já conhecemos o modus operandi, tá, da GR Group. A Windham, temos problemas seríssimos com a Windham. Para teres uma ideia, problemas da administração, tanto na cobrança do pool, na administração também hoteleira, quanto a questão do condomínio, cobrança inadequada de frações, despesas geradas sem a devida decisão por assembleia, modificação de áreas comuns, utilização de uma convenção de condomínio ilegítima, fundamentando a existência de uma isenção para imóveis da incorporadora. Então, nós enfrentamos... Eu li aquele teu relato no e-mail e identifiquei, assim, ó, tranquilo, que o modus operandi é o mesmo.
E eu falei naquela live, eu acho que eu falei naquela live, Fernando, que o grande problema dessas empresas, e eu fiz também uma live com a Maia Garcia, tu viu essa, não? Não. Tá, eu vou te mandar depois um link, tá? De uma live que eu fiz também com a Maia Garcia. A Maia Garcia é uma das coautoras da Lei de Multipropriedade. Certo. E ela é uma pessoa fantástica, ela é uma conhecedora de multipropriedade no mundo, assim. Ela é bem reconhecida em nível mundial, eu fiz uma live com ela também. E naquela live, nas duas, eu tratei do grande problema da multipropriedade, que é a administração. É o famoso não largar o osso, né? Então, eles não pensam, Fernando, que o empreendimento é do multiproprietário. Eles pensam que o empreendimento é deles ainda. Eles venderam e quer ser o proprietário. Não, não é que eles querem ser. Eles se estabeleceram como. Eles são que nem a minha mulher lá em casa. Eu não mando nada. É, Exatamente. é bem assim, quer dizer, vocês não mandam nada. E o que acontece? A multipropriedade é uma propriedade fracionada. Né? E aí eu quero tocar alguns pontos ali do teu e-mail. Não sei se tu quer usar aquele e-mail como roteiro para nossa Eu conversa. acho que seria legal. Tá. Eu separei os pontos principais. Na verdade, a nossa história é muito maior do que aquilo ali que eu abordei, só que são alguns pontos centrais. E como fui me preparando para uma ação judicial, eu Uhum. já fui enumerando anexos para a gente já ter base, né? Sim. E a gente tem dó de desistir, apesar de toda a enganação que eles fizeram com a gente, na oferta enganosa, é porque o lugar é muito lindo, sabe? É um lugar que se fala assim, nossa, é fantástico, não tem como dar errado um empreendimento assim. Só que eles fazem dar errado para a gente pedir distrato, sabe? Sim, sim. Mas deixa eu te falar, então, a gente pode usar aqui o teu Sim, vamos e-mail seguir como por ele. roteiro da nossa conversa, tá? Estou compartilhando a tela, tá vendo aí? Sim, E eu acho que em cima dele a gente pode bater uma bola, tá? certo, legal. Bom, vamos lá. Falando de associação de multiproprietários. Bom, a criação das associações de multiproprietários, tá? Nós temos já, inclusive nós ensaiamos uma criação de uma federação de associações de multiproprietários em nível nacional. Eu tenho contato com 10 associações de multiproprietários no Brasil, tá? Em Santa Catarina, em Foz do Iguaçu, em Goiás e no Rio Grande do Sul. Tá? E está se pensando numa federação de associações, porque os problemas são muito similares, viu, Fernando? Muito Ah, similares. certo. E a associação de multiproprietários, ou na realidade uma associação, é a união de duas ou mais pessoas, tá? Em prol de uma entidade que vá representá-las administrativa ou juridicamente os anseios daquela coletividade, tá? Certo. Então, essa associação pode ser qualquer uma associação de animais, proteção de animais, ambiental, e no caso de vocês, é uma associação de multiproprietários. E essa associação vai poder representá-los, notificar a administradora, unir esforços para contratar auditorias particulares, para contratar uma assessoria jurídica, né, para os atos da associação, representá-los em peso, em bloco, nas assembleias, né? Exigir coisas. Essa associação ela nasce normalmente com o interesse de um cooperativismo. Certo. Tá? Então, por exemplo, Fernando Novelo vai contratar o escritório Paiva Nunes e Filter para assessorá-lo e o Fernando tem uma cota no empreendimento com 4.000 cotistas. Cara, não faz muito sentido tu contratar sozinho, sabe? É muito custo para ti. Agora, o Fernando Novelo, com mais 99 amiguinhos, fica ridículo o custo de uma assessoria jurídica, né? No que diz respeito a você ter um escritório te representando. Para tu teres uma ideia, tá? Se você tiver 100 associados, uma assessoria jurídica vai te custar 15, 20 reais por mês. Vai te custar, tu ter um advogado à tua disposição, especializado em direito imobiliário, especializado em multipropriedade, vai te custar 15, 20 reais por mês, ou seja, 200 reais por ano.
Né? Aí fica tranquilo. E esse advogado vai te representar em assembleia, vai fazer notificação por vocês, vai entrar com ação judicial, vai fazer tudo o que tiver que fazer, determinado pela assembleia de adquirentes, assembleia de vocês, determinada pela diretoria, presidência. Vai ter um conselho, ou seja, essa diretoria, essa associação vai ter uma vida própria e vai representar os direitos dos multiproprietários, tá? Fechando a questão da associação, ela tem um CNPJ próprio, ela tem um relatório administrativo financeiro próprio, ela tem, então, uma diretoria, um conselho, ela tem representatividade, tá? Ela tem uma coletividade. Então, nesse ponto, tu terás uma entidade falando por ti. E imagina, multipropriedade, tu estás no estado de São Paulo, tá? O empreendimento é onde? É estado de São Paulo também, é em Olímpia, né? É no Olímpia, mas não é na tua cidade. Não, é a 4 horas daqui, 4 horas e meia. 4 horas, mas tu estás a 4 horas, o outro está lá em Fortaleza, o outro é do Rio Grande do Sul. Exatamente. Você vai ter um escritório que vai representar a todos fisicamente, presencialmente ou em assembleia virtual e representar, Fernando, com conhecimento jurídico. Certo. Não é representar um contador vai lá ou um biólogo vai lá, né? Sem desmerecer essas profissões, mas quando você senta numa mesa com o administrador de uma multipropriedade, você tem que ter conhecimento jurídico. Né? Bom, fechei o primeiro ponto. Tem alguma dúvida quanto à questão de associação? Não, não tenho. A única dúvida que teria, mas está na sequência ali, é que a gente não conseguiu juntar porque eles não permitem contato. Eles determinaram que alguém vai representar você na Assembleia, só que você não pode ter contato com quem vai representar, porque eles ficam calçados na lei da proteção de dados lá. Tá, essa é uma grande questão. Eu, inclusive, apresentei uma... Eu fiz duas... eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, tá? Inclusive, vai ter um congresso no Rio de Janeiro, agora em agosto, eu vou estar participando lá presencialmente. Eu faço parte da reunião da Comissão de Incorporação Imobiliária do IBRADIM e da Comissão de Hotelaria e Multipropriedade do IBRADIM. E eu ministrei duas reuniões, palestrei em duas reuniões, tanto uma reunião conjunta da multipropriedade com a incorporação imobiliária, e falei sobre a multipropriedade, os problemas de administração, e falei também sobre a LGPD. Tá? Na nossa concepção e na nossa tese, tá? Inclusive nós vamos agora, mês que vem, ajuizar a primeira ação para quebrar os dados da LGPD, porque lá, inclusive no empreendimento do Windham Gramado, tá? Porque na nossa tese, os dados dos multiproprietários, dos condôminos, não são dados sensíveis protegidos pela lei. Tá? Por quê? Porque os dados são naturalmente públicos. Como é que tu pode ser condômino de alguém que tu não conhece? Como é que tu pode ser coproprietário de uma coisa se tu não sabe quem é o teu coproprietário? Inclusive, há princípios aí protegidos, que é o princípio da representatividade, que, por exemplo, na tua convenção, eu não estudei a convenção do Olímpia, tá? Mas nós, trabalhando junto, nós vamos trucidar a convenção do Olímpia e pegar todos os pontos dela. Mas, normalmente, nas convenções, para você destituir um administrador, tu pode convocar uma assembleia por 1/4 dos condôminos. Exatamente, isso aí está escrito na nossa. Eu quase que decorei a minha por causa dos problemas lá. Agora me conta uma coisa. Como é que tu pode fazer lobby com 1/4 dos condôminos se você não os conhece? Não pode ter contato, exatamente. Não pode ter contato. Então, a LGPD ela não pode ser utilizada para descumprimento de regras legais, que é o Código Civil, ou regras constitucionais, que é a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, eu chego a me arrepiar, Fernando, quando eu falo isso. A Constituição Federal te protege. O direito à propriedade é um direito fundamental protegido na Constituição Federal. Como é que uma lei infraconstitucional
pode limitar o teu direito constitucional à propriedade, que é o exercício do direito à propriedade. Percebe? É. Então, assim, nós temos fundamentos. Eu apresentei esse trabalho para os meus pares no IBRADIM e eles concordam de que a LGPD não serve para proteger estes dados. Lógico que se você disser para a administradora, eu quero esses dados, mas a administradora, enquanto incorporadora, ela está correta. Porque a administradora, enquanto incorporadora, tu está falando de dados contratuais. E ela realmente não pode liberar esses dados. Mas a gente tem que pedir esses dados, não é para a administradora enquanto incorporadora, quem comprou os imóveis. É para a administradora do condomínio, quem são meus condôminos. Percebe a diferença? Sim. É diferente. O problema é que é a mesma. Isso não Tem me só importa. CNPJ diferente, porque nós já buscamos isso daí, é mesmo sócio, mesmo administrador, mesmo tudo. Não, mas quanto a isso, eu entendo. Só que ele não pode tentar se proteger os dados dizendo que são dados sensíveis de contratos de compra e venda, porque não são esses dados que eu quero. Percebe? É só o telefone, né? Eu quero os dados de quem são meus condôminos para o exercício efetivo do meu direito de representatividade perante o condomínio. E nós temos, assim, eu não posso te dar certeza, né? Nenhum Certo. advogado pode te dar certeza, mas eu tenho a tese muito clara aqui no escritório de que a gente consegue quebrar a proteção desses dados de condôminos por conta da não aplicação da LGPD em dados condominiais, tá? Mas veja, mas essa discussão tem que começar por alguém, tá? Então, dos 150 que tu tens lá no grupo de WhatsApp, discutindo, xingando, fazendo acontecendo, daquele grupo, 20, 25, 30, 40 formarem a associação, pronto, agora tu tem uma entidade que vai falar em nome de uma coletividade. Tu arrancou da inércia, começou a fazer girar a roda. E essa coletividade, enquanto associação, pode, então, ajuizar a ação para descobrir quem são os demais condôminos. O que nós ficamos pensando foi exatamente isso daí, porque a gente não representa nem 10%. Como precisa de um quarto, a dúvida é, não somos um quarto ainda, como que vamos entrar com uma representação sendo minoria? Não. Aí ficamos nesse impasse. Veja bem, você, como minoria, vai discutir coisas que o Fernando pode discutir sozinho. Exemplo, digamos que seja tomada uma decisão em assembleia que não foi convocada adequadamente ou a decisão tem uma prestação de contas equivocada e as contas foram aprovadas pelo voto com a cláusula mandato. Aí o Fernando, então, constata isso e tem o direito a ajuizar uma ação anulando a assembleia, anulando aquela deliberação. O Fernando sozinho pode fazer isso. Mas o Fernando, com outros multiproprietários, faz isso de uma maneira mais tranquila financeiramente falando. Né? Porque tu vais contratar um escritório para anular uma assembleia e tu é um cotista de 13 num apartamento, de 4 mil no empreendimento, tu diz assim, o custo de um advogado para fazer isso não justifica. Por que não justifica? Porque vai mudar R$15 no teu condomínio, R$10 no teu condomínio. Agora, quando a gente está falando de 100 associados, quando a gente está falando de uma coletividade, o cooperativismo da União facilita a contratação de um escritório. Entende? Mas veja, a discussão dos direitos de 100 ou de 1 pode ser feita igual. Percebe? Sim, a única dúvida é que, assim, como nada a gente tem direito, você percebe que tudo que você questiona, você não pode, eles não respondem, fica no silêncio, chega num ponto que é o silêncio que você tem, aí você percebe que, como eles fizeram a convenção do condomínio, eles colocaram tudo lá que nos tornou escravos, eles só no estabelecimento da convenção, eles só formalizaram, vocês são escravo meu, porque é isso daí que acontece.
todos os contatos são via e-mail. Aí, para chamar para a Assembleia, eles colocam no jornal que ninguém lê. Aí, mesmo porque assim, eu tenho e-mail formalizando os problemas que eu queria discutir e que eu queria estar presente na Assembleia. Isso aí fazem 2 anos que eu faço. E eles não me convocam. Daí eu questiono e eles falam, não, fizemos por edital, está aqui na convenção, é permitido. Aí você percebe que não vai ninguém. Claro. E eles ainda enchem a boca para falar, mesmo que fosse, a gente ia representar a maioria, porque a gente representa, administrador representa os ausentes. Eles enchem a boca e colocam na ata da convenção ainda. Mas veja, isso é o tipo de coisa que é um trabalho de formiguinha, tá, Fernando? Né? E já há casos no Brasil de associações que tomaram conta do empreendimento e afastaram o incorporador. Para funcionar o nosso Royal, a administrador tem que ser afastada. A Windham pode até ficar, mas a WGR, que é a incorporadora, ela tem que sair. Sabe o que eles fizeram no estabelecimento da convenção? Eles tinham várias cotas. E eles, junto com os plenos que tem o empreendimento único no apartamento, eles votaram para dobrar a taxa nossa para pagar para administrador. A gente foi punido sem poder fazer nada, porque a gente era minoria. Eu tenho um e-mail que fala que os plenos são maioria. Maioria 52%, 53%. Só que assim, como eles tinham cotas não vendidas, no estabelecimento da convenção, eles votaram para fazer a escravidão acontecer e ainda dobraram o quanto cobra de nós. E a gente teve que, não fizeram nada para... E agora você está lá pagando o dobro do que os plenos pagam, por exemplo, tanto no pool quanto na taxa de condomínio. A gente não tem nada aqui contra os plenos, a gente está até tentando juntar com eles, até no e-mail que enviei, tem aquela Shirley que a gente tentou ir atrás dela, depois que a gente descobriu ela na ata do condomínio da Assembleia passada. Ela representa os plenos, ela tem 80 e poucas procuração. Então, mas ela mesmo assim não conseguiu vencer a administradora, porque é um tal de pega de volta no distrato, e eles vão ser sempre maioria. E a gente não consegue, deste jeito, fazer nenhuma mudança, porque se você chama uma assembleia, mesmo que a gente consiga ser um quarto, a gente chama uma assembleia, eles são maioria, porque eles têm... Uma outra coisa que eu não consegui entender, eles votarem com sala comercial, eles pegaram as cotas da sala comercial, que não é condomínio. Se você pega o contrato nosso e lê lá o que está escrito, tanto na convenção quanto no contrato, a sala comercial em nenhum momento é citado como condômino. Só que eles pegaram as cotas da sala comercial para votar a favor deles. Não, mas isso, se a gente entrar na minúcia, e eu acho até, Fernando, para essa primeira reunião nossa ser mais generalista e não ficar discutindo detalhes, tá? Mas ser mais generalista, eu te digo assim, ó, eu vou te dar um argumento que é o seguinte, ó. A cláusula mandato é uma cláusula de procuração, tá? O que seria a cláusula mandato? A cláusula mandato é essa cláusula inserida no contrato que ele vota pelo ausente. Tá. A cláusula mandato é uma cláusula de procuração. A cláusula de procuração, o procurador tem que defender os interesses do outorgante, daquele que está representando, tá? E uma das coisas que nós estamos discutindo nas nossas ações é a deturpação e a utilização da cláusula mandato em prejuízo do representado. Percebe? É exatamente isso daí. Então, no momento em que o procurador age em prejuízo do representado, ele não está agindo como procurador. Ele não está exercendo o seu dever de representar os direitos do representado. E aí que está um mau uso pernicioso da cláusula mandato, que é uma das coisas que a gente discute nas ações, tá? Então, quanto a isso, eu não posso te dizer assim tudo que a gente faz, porque vai ficar meio poluída a nossa reunião. Mas assim, ó,
no mínimo, você tem o direito a discutir. E para tu teres uma ideia, tá? Olha que bacana. Num dos empreendimentos que a gente cuida, a gente conseguiu, com a nossa luta, impedir a utilização da cláusula mandato. E aí, olha que bacana que está acontecendo. Nós conseguimos impedir o uso da cláusula mandato e eles votaram pelas unidades de estoque. Só que a gente veio descobrir depois que as unidades de estoque estavam inadimplentes. Eu tenho certeza que no nosso acontece isso daí. Mas como é que tu vai descobrir? Vai descobrir abrindo e exigindo uma prestação de contas. E vai agir juridicamente. Porque no administrativo, Fernando, esquece. Até porque o administrador, ele não presta contas ao condômino. Ele presta contas à assembleia. Né? Então, ele não presta contas ao condômino, ele presta contas à assembleia. Ele valida, se ele tiver inadimplente, é ele que está validando quem participa e quem não na Assembleia. E se ele tiver inadimplente, ele não vai falar que ele está. E não vai falar que ele está. Agora, se você juridicamente exigir a apresentação das contas, ou seja, eu quero ver os números, eu quero ver as informações antes da Assembleia, depois tu tem argumentos para discutir. Porque juridicamente eles não podem esconder, percebe? Porque o condômino ele tem o direito de ter acesso a todas as informações. Independente se ele é minoria, independente se ele foi vencido depois, mas ele tem que ter acesso às informações, acesso aos livros. Né? Agora, adianta tu ter acesso ao livro, o Fernando, que trabalha com o quê? Com metalúrgica, Fernando? O que tu trabalha aí? Trabalho numa metalúrgica. Então, o Fernando, que trabalha com uma metalúrgica, ter acesso aos livros contábeis de um condomínio, né? Pô, é muita informação, são contas milionárias. Agora, o Fernando, que é um associado de uma coletividade, a coletividade contrata um auditor e um advogado para analisar, tu fica tranquilo, tu só vai receber o parecer e o relatório das incoerências das coisas que estão acontecendo. Né? Não, tá certo. Tá, vamos adiante lá no teu e-mail para a gente evoluir aqui, então. Sou de Piratinicá. A distância do escritório torna esse problema? Não, ela não torna esse problema por dois motivos. Primeiro, todas as atuações são muito simplificadas hoje por conta da tecnologia, né? Estamos aqui conversando, nós aqui, dos 5 que estão aqui, 3 estão em lugares distintos, estamos na reunião igual. Segundo ponto, nós temos um escritório em São Paulo, tá? Sim. Nós temos ali no Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Inclusive, o nosso coordenador de produção é de São Paulo. Eu tenho a minha sócia da controladoria jurídica é da filial Florianópolis. O meu coordenador de produção é São Paulo. Dos 20 que trabalham aqui no escritório, 15 estão no home office. Nossa. Um em Caxias do Sul, o outro no litoral, a sede é Porto Alegre, meu coordenador de produção em São Paulo, minha sócia da controladoria jurídica é Florianópolis, a minha administradora do escritório está se mudando para Florianópolis agora também. Então, assim, ó, a distância não é problema algum, né? Quer seja uma presença física, que para nós é muito rápido, um deslocamento ali de São Paulo para Piracicaba, para o Olímpia, quer seja pela questão da estrutura do escritório, tá? Então, dificuldade zero. Tanto é que a gente atende uma associação em Caldas Novas. Então, aliás, essa de Caldas Novas é bem interessante. É uma questão política, essa questão de Caldas Novas, porque não tem advogado em Caldas Novas que queira lutar contra as incorporadoras de lá. Eles tiveram que vir buscar um advogado do Rio Grande do Sul para lutar contra as incorporadoras lá de Caldas Novas. A gente percebe que a cidade depende desses tipos de gente que está lá fazendo esse tipo de coisa e não vai nada mudar. E a gente está tentando todas as possibilidades. Né? Bom, uma outra pergunta que tu fez ali, a gente já superou, que é a questão se nós representamos a empresa. Não, bem ao contrário. A gente é o lado branco, branco da força, e eles são o lado negro da força, tá? Uma outra questão tua que você levanta lá vamos abrir aqui para a gente poder até ficar na tela, né, na reunião, né? Isso.
Juridicamente, é possível levantar o contrato de todos os proprietários? A gente já falou isso, que é a quebra da LGPD, né? Aqui das propriedades, a WGR não disponibiliza o contato nem com representantes multiproprietários do ano, entrar em contato com o representante, vice-presidente na Assembleia. Tá, mas tudo isso a gente consegue quebrar com iniciativas extras judiciais. É assim, ó, quando você tem uma recusa administrativa, tá, você tem que ir para a via judicial. Acabou, não tem... Ah, mas vai demorar. Mas você tem um não. Se você tem um não, você tem que ir em busca do sim. Administrativamente, acabou. Mas para você ter uma ideia, essas iniciativas, essas ações que a gente tem aqui no Sul, de outras associações, para você saber, um dos condomínios que a gente atende, está sendo feita uma nova convenção de condomínio e a associação está participando da redação e da discussão da nova convenção. A associação. Isso daí é necessário. No nosso só muda se mudar a convenção. Porque se a gente percebe que eles amarraram todos os pontos. Mas veja, então a gente discute debatendo tanto que eles aceitaram fazer uma redação nova da convenção e essa redação nova, a associação está participando na elaboração dessa nova convenção. Veja que relevante, e vou te dizer, a associação tem 250 associados num universo de 7 mil cotistas. Certo. Então, perante a coletividade, a gente é uma formiga, enquanto coletividade, mas enquanto força de entidade com conhecimento jurídico, a gente está batendo bem. Percebe? Bom, vamos adiante aqui. Através da associação é possível fazer auditoria nas contas do condomínio e do pool? Sim. Tá? Por quê? Porque a associação, como a gente já falou, ela é uma entidade que vai representar uma coletividade e com uma força econômica jurídica para agir. Então, tu contratar um auditor, o cara vai cobrar lá 8 mil, digamos, para fazer auditoria, né? Aí o Luiz, que comprou uma cota por 80 mil, não vai pagar 8 mil para um cara fazer uma auditoria nas contas de um condomínio, né? Mas veja, o Luiz não vai pagar 8 mil. Mas se a gente pegar 8 mil e dividir por 100 cotistas, tu pagaria 80 pila para ter um parecer das contas? Eu pagaria. Entendeste? E esta é a força da coletividade. Eu não estou falando que custa 8 mil ou menos ou mais. Eu só dei um exemplo para demonstrar a força da coletividade e 80 mil apresentando erros nas contas. Isso aqui daqui a pouco é uma economia de condomínio que tu está tendo. Aliás, esta deliberação de uma desproporcionalidade na cobrança de condomínio ou na cobrança da taxa de administração, onde o multiproprietário paga mais do que o pleno, possivelmente isso seja uma deliberação passível de anulação. E olha a vantagem econômica financeira nos condomínios de vocês se isso for anulado. Com certeza, a gente paga o dobro do que eles. Pois é, se isso for anulado, olha só o poder de uma associação já trazendo proveitos econômicos para a coletividade, né? Só para como essa gravação vai ser partilhada com os plenos, como entrariam os plenos? Porque existe diferença de multiproprietário e de pleno, né? Existem algumas particularidades que nós estamos falando de valor aqui, só que existem algumas outras também, porque os plenos eles foram os primeiros que compraram e depois a incorporadora acabou implantando a multipropriedade, pegando os hóspedes que iam lá para oferecer multipropriedade. E eles acabaram perdendo o pool deles, porque eles ofereciam para quem era hóspede virar multiproprietário. E eles acabaram entrando na mesma ladainha do pool inexistente, né? Uhum. E como que o senhor abordaria essa situação de pleno e multiproprietário na associação que falamos associação de multiproprietário, né? É que, na realidade, a gente pode falar de uma associação de multiproprietários,
tá? Mas a gente também pode falar numa associação de proprietários. Não interessa ser proprietário de cota ou proprietário pleno, né? Você pode fazer uma associação tipo 13, 17, nós contra eles, né? Mas eu vejo que não, porque a coletividade toda pode ser protegida contra a administração. Então, porque vocês têm, entre aspas, um inimigo em comum, né? Sim, sim. Então, pode ser uma associação de proprietários, onde esses proprietários são compostos tanto de multiproprietários quanto de proprietários plenos. E a gente quer sim juntar força com eles, porque a gente vê ganho para os dois lados, apesar de algumas diferenças contratuais, né? Que a gente consegue muito bem conviver. Não estamos aqui, até falamos com a Shirley a respeito, e ela também tem essa visão, que não, que existem as diferenças, mas não é, isso daí não é o problema é a administradora ter tomado posse do que ela vendeu, né? O que você pode, né, agir, né? Você tem vários caminhos, tá? Dá para ter uma associação de multiproprietários e uma associação de plenos. Dá para ter uma associação híbrida, né, com os dois tipos de proprietários. Dá para ter trabalho conjunto. Ah, os plenos não querem entrar na associação. Bom, então faz uma associação só de multiproprietários. E esses multiproprietários, quando tiver um assunto com os plenos, une força, quando não tem, fala sozinho. Mas, veja, dá para fazer qualquer formato, tá? É só uma questão de entender qual é a régua média, né? Qual é a régua média? É o equilíbrio. Não puxar a brasa para um, não puxar a brasa para o outro, não endemonizar a administração, e sim demonstrar para a associação, para a administração, que ela tem que ser transparente, clara, para que ela se mantenha, senão ela vai cair, né? Então, é isso, é trabalhar em conjunto. E vou te dizer uma coisa, tá? Você falou num determinado momento da nossa conversa sobre a lei da multipropriedade, sobre a lei do distrato, tá? Elas são posteriores ao empreendimento, né? Exato, exato. A entrega do empreendimento era 2017, se não me engano. Eles entregaram no meio de 2018, eles atrasaram, porque era para entregar, acho que em 2017, eles atrasaram um semestre, e daí eles fizeram, acho que em maio de 2018, a primeira assembleia para estabelecer o condomínio. Inclusive, nós localizamos, tá, 2 ações judiciais que tiveram êxito, baseadas na rescisão de contrato pelo atraso da entrega, viu? Eu vi isso daí também lá. É. Só que eu acabei não me aprofundando nisso, porque inicialmente eu pensei de fazer um distrato sozinho, só que agora a luta é por pluralidade agora. A gente entende que eles fizeram um mal nacional e eles vão ter que arcar com esse mal nacional, sabe? É que tu tens aí, né, o Luiz Fernando, tu tens uma questão que é a associação, quando ela se une, tá? Ela se une com o objetivo de discutir direitos para aqueles que querem permanecer. Mas acontece, e aconteceu com todas as associações que a gente cuida, que ao entrar uma assessoria jurídica, a primeira coisa que a assessoria jurídica faz é um raio-x completo do problema. Completo. A gente faz um raio-x, a gente faz um eletrocardiograma, a gente faz uma endoscopia, exame de imagem, a gente faz um levantamento completo do problema. E, às vezes, esse levantamento completo identifica pontos de ruptura que alguns podem dizer, bah, eu não quero enfrentar, e aí o jurídico localizou um problema gravíssimo, que é um problema suficiente para uma rescisão de contrato por culpa da incorporadora. Essa rescisão de contrato, no caso do distrato, ela pode ser coletiva ou não? Eu te digo por alguns motivos que eu não cuido e não gosto de ações coletivas para rescisão de contrato, tá? Por alguns motivos diferentes, né? Hã? Os contratos são diferentes, né?
Primeiro motivo, normalmente os contratos, um ano para o outro, muda o contrato, tá? E aí, por exemplo, quem comprou antes de 2017 tem um direito, quem comprou após 2017 tem outro. Quem comprou após, em 2019, já comprou com um contrato adequado à lei de multipropriedade e à lei de distrato. Quem comprou antes, não. Então, esse é o primeiro motivo que eu não gosto de ações coletivas para tratar assuntos individuais. Segundo motivo, numa ação coletiva, é uma ação individual coletiva, ou seja, são direitos de diversos. Mas numa ação coletiva, se acontece alguma coisa com o Fernando morre, suspende a ação porque o Fernando morreu, até regularizar a representatividade, porque é coletivo. Terceiro problema, eu tenho, por exemplo, o teu contrato tem 25 páginas. Se eu faço uma ação coletiva com 10 pessoas, só de contrato eu tenho 250 páginas numa ação. Mais comprovante de pagamento, mais isso, aquilo, eu começo uma ação com 2.000 páginas. 2.000 páginas, para ter uma ideia, é o equivalente a 20 volumes. Ou seja, é horrível para um julgador resolver o assunto. Quarto problema, é mais fácil a gente conseguir 10 indenizações de 10.000 para 10 ações do que uma de 100.000 para 10 autores. Entendeu? Vou condenar em 10.000. 10.000 aqui, 10.000 ali, 10.000 ali, 10.000 lá. Tá. Vou condenar em 100.000. Mas 100.000 é muito. Não, mas são 10 autores. Não, mas 100.000 é pesado. Entendeu? Então, é mais fácil você conseguir as indenizações maiores para 10, para 20, para 30, do que uma ação conjunta que tenha uma indenização coletiva, tá? Então, eu tenho vários motivos para não gostar de ações coletivas. Agora, uma coisa é uma ação coletiva para questões homogêneas. Exemplo, eu vou entrar com uma ação coletiva para anulação da Assembleia de Condomínio. Bom, eu estou entrando com uma ação para anular uma Assembleia de Condomínio. Eu não estou entrando com ações para discutir contratos individuais. Certo. Aí sim, mas aí, de qualquer maneira, a gente não trata como uma ação coletiva, é uma ação individual. Por quê? É uma associação discutindo. Essa associação, não interessa quantos estão sob seu guarda-chuva. É a associação representando o direito de N proprietários, discutindo a anulação de uma assembleia, discutindo a anulação de uma prestação de contas, discutindo uma questão coletiva. Percebe? Sim. De qualquer maneira, é uma ação individual. Legal. Vamos seguir nosso roteiro lá, então, do teu e-mail. Tá, já falamos. A questão do pool, normalmente, viu, é uma caixa preta. O pool normalmente é uma caixa preta, tá? E o que acontece no pool por ser uma caixa preta? Eles inserem, normalmente, despesas de marketing que a gente não tem a mínima ideia do que são, despesas de administração que a gente não tem a mínima ideia do que são. Nós descobrimos, numa administração do pool, que os funcionários do pool eram pagos pelo condomínio. Eu tenho certeza que lá acontece isso. Tem duplicidade de lançamento para o mesmo funcionário fazer. Tá. Outra questão. Quais as unidades que comparecem no pool? Será que as unidades da incorporadora administradora não estão sendo locadas por fora do pool? Eu creio que sim. Então, tudo isso é uma caixa preta que uma ação judicial para abrir essas contas e esclarecer isso pode ser ajuizada. Então, assim, condomínio e pool são duas coisas distintas. Normalmente o pool é através de uma SCP, uma sociedade por conta de participação, onde o sócio ostensivo é a administradora e o sócio oculto são todos os poolistas, tá? Só que uma SCP, se é regime de SCP, uma SCP é uma empresa. Né? Uma SCP é uma empresa. E como empresa, ela é obrigatória prestar contas para os sócios. Não interessa se o sócio é cotista ou ostensivo. Ela é obrigada a prestar contas. Então, veja, divide pool. Eu quero uma prestação de contas.
Não, veja, tá tudo certo. Mas você, como Sabe uma polícia... coisa que acontece no pool lá? Eu fiz todas as experiências possíveis lá para mim detectar o que estava acontecendo e inclusive ter provas, vamos falar assim. Eles vendem com diferença de período, né? Você compra média, temporada, alta e altíssima. Aí quando você coloca no pool de locação, eles tratam a altíssima temporada e média temporada com divisão igualitária. Não pode. Não, mas eu tenho esse questionamento via e-mail e eles respondendo que é assim, eles descaracterizaram o produto. Como que eu fiquei sabendo disso? Eu coloquei propositalmente uma semana da primeira semana de dezembro e coloquei uma semana da semana do ano novo, alta e super alta temporada. Eles pagaram a mesma coisa, daí eu questionei isso daí. Coloquei artigo de lei que eles estavam fazendo e que eles estavam fazendo divisão, distribuindo direito meu para outro. Aí eles se negam a fazer o certo, até isso tem lá. Não, mas veja, isso até é um contrassenso, porque eles até forçam a venda de uma semana de alta temporada, dizendo que o cidadão vai ganhar mais. Exatamente. E Essa aí, daí é a proposta da área comercial. é, Eles vendem custando mais caro alta e altíssima temporada do que média temporada. Daí, na hora de colocar no pool, eles fazem rateamento igualitário. não pode, de maneira alguma. E veja, por que não pode, tá? Porque, em primeiro lugar, porque a semana do pool, tá? Ela deve ser direcionada para aquele que é o pulista da semana. Eu vou te dizer que até mesmo o rateio trimestral, o rateio mensal, ele também é injusto. Tanto é que a gente lutou lá no outro empreendimento e o rateio da distribuição é semanal. É a semana. E a semana de dezembro, eu tenho as DRS todas aqui do outro empreendimento. Empreendimento, inclusive, administrado pela GR Group, tá? Pela Windows. Isso daí acontece. Eu tenho uma prova formal, faz parte das É. provas que eu já separei isso daí. Mas por que eles fazem isso, Fernando? Eu vou te explicar, então. Na realidade, tu deve saber, né? Por que eles fazem isso? Porque eles aumentam o rateio do cidadão de média, para que ele possa ganhar um pouco mais e não reclamar tanto do pool. Né? Só que eles estão prejudicando aquele que investiu mais comprando uma semana de alta. Sim, com certeza. Né? Não, Deus me livre. Tem muita, viu? E a gente está vendo a ponta do iceberg, viu? Estão vendo a ponta do iceberg. O resto está escondido, eu creio nisso daí. Não, mas dá para ver. O escritório já entrou com o processo de extrato no empreendimento Royal? Não, ainda não, tá? Mas nós já fizemos uma análise do Royal, das ações tramitando, tá? Veja, a gente identificou algumas ações, tá? Tratando superficialmente do problema e levando os multiproprietários a perder as ações, tá? A maior parte dos que eu acompanhei não tem nem prova, as pessoas nem puxam que elas estão sendo forçadas ao distrato ou que é por de forma injusta. Na verdade, os advogados eles entram pedindo distrato com base no que está no contrato. Aí Sim. acaba sendo aquela retenção altíssima e... Mas veja, a retenção de 20% dos valores pagos, tá? Ela não é, ela é aceita na jurisprudência, tá? A retenção de 20% dos valores pagos. Mas onde que está o problema? Digamos que a gente não queira mais e queira efetivamente a rescisão de contrato por culpa do consumidor, ou seja, eu não quero mais, tá? Primeiro ponto, a administradora quer devolver o valor nominal sem correção. Não pode, tem que ser todos os valores corrigidos. Segundo ponto, a administradora quer devolver de forma parcelada da mesma maneira como ela recebeu. Também não pode. Súmula, se não me engano, 543 do STJ proíbe e a devolução deve ser imediata e não parcelada. Então, mesmo que você admita, olha, eu não quero mais, eu não tenho motivo nenhum para não querer mais, eu estou caindo fora, a retenção de 20% sobre os valores pagos é aceita pelo judiciário. Tá? Qual é o problema que nós temos também?
é quando querem impor a lei de distrato, que é de 2018, que permite retenções de 25% e 50% sobre os valores pagos para um cidadão que é de um contrato anterior. É? Aí vamos falar. Mas qual é a função da associação? Uma delas, né? Uma das funções da associação é descobrir os problemas do empreendimento. E nós tivemos uma realidade aqui, onde a gente, analisando pela associação, nós descobrimos que o empreendimento foi alterado ilegalmente. E ao ser alterado ilegalmente, o empreendimento não é mais um empreendimento adquirido. E isso fundamentou as ações de rescisão de contrato com devolução integral dos valores pagos e mais a aplicação de uma multa contra a empresa equivalente à multa que o adquirente teria se a culpa fosse sua. Né? Então, essa é a súmula 971, se não me engano, do STJ, que diz: quando no contrato de rescisão não houver multa imposta ao vendedor, a multa imposta ao consumidor deve ser invertida. É um princípio da equidade, né? Sim. Se eu te imponho uma multa de 20, porra, a minha multa tem que ser 20 também, se a culpa é minha. Eu acho, se eu não me engano, no nosso tá que aquele que for ocupado, a multa é 20%. Se é aquele que foi culpado, então o contrato não é tão ruim, né? Agora, o que a gente tem que normalmente fazer no trabalho, né? É identificar a culpa. Se há culpa no colo deles, a rescisão é baseada na culpa no colo deles. E aí eles estão passíveis de rescisão com as multas. Mas veja, aí a gente separa alguns pontos, tá, Fernando? O assunto não é simples, Fernando. O assunto não é simples. Por isso que tem que ter uma assessoria especializada. Porque um problema condominial não pode ser oposto para resolver uma situação contratual. Porque o problema condominial ele está mascarado numa democracia. Aumentou o condomínio, sim, mas foi uma decisão de uma assembleia. Não, o aumento da taxa de condomínio não é oriunda de um problema contratual. E eu quero romper um contrato. Eu não quero. Veja que são figuras distintas. Mas é o mesmo cara. Não, são papéis distintos. Eu quero romper um contrato de compra e venda. Eu tenho que achar um problema no contrato de compra e venda. E não na distribuição do pool. Eu quero romper o contrato de compra e venda. Eu tenho que achar um problema no contrato de compra e venda. E não na administração de condomínio. Percebe? É mais difícil. Porque a gente tem prova usando somatória das coisas. Mas, veja, vamos lá. Vamos. Eu não conheço a realidade do Olímpia. E para conhecer a realidade do Olímpia, é só sendo contratado para tal. Né? Como você já trabalhou com vendas de multipropriedade, eu vi no vídeo lá, você sabe o que acontece nas salas de venda, né? Sim, sim. Por a gente fazer não coletiva, né, se formação individual, como que eu consigo provar uma oferta enganosa se não vai ser coletivo? Porque quando é coletivo, você consegue falar, não, todo mundo está falando a mesma coisa. Mas se é individual, como que trata uma situação assim? É que assim, ó, a questão da oferta enganosa, eu tenho que identificar o que é da oferta enganosa que me causou a quebra da boa-fé objetiva e da relação daquele contrato, tá? Então, eu tenho que identificar qual é o problema. Eu até te digo assim, ó, tem muita gente que entra com uma ação dizendo assim, eu quero rescindir o contrato porque eu me arrependi da compra, porque eu comprei no showroom, eu estava passeando, me pegaram, me levaram para uma lavagem cerebral de 3 horas e meia, 4 horas, e eu acabei comprando, tomando espumante numa sala de vendas. Legal, meu amigo? Só que tu tinha uma semana para curar esse porre, né? Eu até brinco em algumas lives que eu fiz, que eu não teve nenhum porre na minha vida que durou mais de uma semana. Né? Nunca, num dia. No outro dia, tu tá com a dor de cabeça, toma um remédio, tá resolvido o teu porre. Em 7 Então, dias para desistir, né? 7 dias para desistir, 7 dias para repensar aquela compra feita por impulso.
E não usando os 7 dias, quer dizer que tu consolidou aquela transação como boa, tá? Então, a questão da propaganda, da forma de venda impositiva, venda de alto impacto, que é a chamada venda de alto impacto, venda com base na emoção, hoje nós não temos ainda no Brasil, né, uma oferta, uma demanda espontânea por multipropriedade, como tem nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, as pessoas tomam café da manhã dizendo: meu amor, vamos comprar uma multipropriedade, um timeshare? Vamos. Então tá. Ou seja, existe já um mercado de 40, 50 anos. Né? É diferente do nosso aqui. O nosso agora é que vai começar a ter. Bom, não tendo essa demanda espontânea, qual é a forma de venda? É alto impacto. É a venda de pressão. Tá? E ela não é nem boa nem ruim. Eu trabalhei com venda de alto impacto no empreendimento de Punta del Oeste. Eu trabalhei 2 empreendimentos em Punta del Oeste e um em Ingleses. Só que foi entregue aquilo que foi comprado. Então, as pessoas compraram, inclusive eu até brinquei uma vez, eu visitei o hotel e tinha na maquete, tinha um bonequinho assim, e eu até brinquei, olha, só falta um bonequinho, um cidadão aparecer na sacada de roupinha azul lá, porque é o bonequinho que estava na maquete. Porque, cara, era igual, igual. Né? Isso honra muito. A venda era de alto impacto? Era. No dia seguinte, um monte de gente ia desistir? Sim, ia. O padrão internacional de desistência é de 17%. 17% das pessoas que compram a multipropriedade desistem no dia seguinte. Esse é o padrão internacional de desistência. Tá? O que tem que se descobrir quando passa os 7 dias, Fernando? Uma outra causa de ruptura de contrato que transforma aquela aquisição numa aquisição que passou a ser enganosa. Alguma coisa que você descobre que diz, não foi isso que eu comprei. Percebe? E a associação ela tem esse poder de levantar esse tapete e ver qual é a sujeira que está ali embaixo. Isso a associação tem esse poder, porque ela faz uma análise, um raio-x total do empreendimento. Se houver uma descoberta de alguma coisa debaixo do tapete, e essa coisa que descoberta diz não foi isso que eu comprei. Exemplo, nós temos um empreendimento em Gramado que tem uma área de preservação permanente. E todos os contratos dizem que o imóvel é vendido livre de ônus e de qualquer natureza. Uma APP é um ônus ambiental. Para tu comprar um empreendimento que tem uma APP, tu tem que saber que existe um ônus ambiental e qualquer coisa que aconteça naquela APP, tu é corresponsável. O que a gente descobriu na associação? A APP, que ninguém sabia. E o contrato dizia que é livre e desembaraçado de quaisquer ônus. O que se descobriu aqui? Se descobriu um motivo onde houve uma venda enganosa. Outro empreendimento, eram 300 unidades. 2014 o lançamento. Em 2017, a incorporadora mudou o empreendimento e aumentou para 464 unidades. Este aumento é ilegal. Ele é fundamentador da rescisão de todos que compraram antes da alteração legal. Percebe? Eu não comprei um empreendimento com 464 unidades, eu comprei um empreendimento com 300. E aí são fatores que são descobertos a sujeirinha embaixo do tapete. E que, num dado momento, se descobre. E se descobrir, gente, o que vocês compraram não existe. Não existe. Aqui está a prova de uma propaganda enganosa. E aí sim você tem uma rescisão de contrato motivada por culpa do incorporador. Fora do período de desistência, né? Pensando nos plenos aí, pelo que você falou, né, que eles comentam que não existia a multipropriedade até então, eles compraram como pleno. Aí entrou as multipropriedades depois da compra deles. Isso daí é venda enganosa? Eu penso que talvez sim, tá? Mas veja, talvez sim, talvez não. Por que talvez sim, talvez não? Porque a multipropriedade surgiu em unidades autônomas. Então, se mudou a forma de propriedade de uma unidade autônoma. E essa unidade autônoma está inserida dentro de uma coletividade que é a área comum. Tanto faz
sermos 13 multiproprietários de uma unidade imobiliária, onde tu vai usar numa semana, eu vou usar na outra, a Fernanda vai na outra, do que uma que usa o ano todo. Não faz a menor diferença. Para o pool, não faz a menor diferença. Porque eu vou alugar um apartamento de uma multipropriedade e tu vai alugar um apartamento de um pleno, são hóspedes utilizando uma diária de qualquer forma. Não muda nada. Não sei se tu percebe que a criação da multipropriedade ela não afeta o direito coletivo. Ela muda a utilização e o número de proprietários numa determinada unidade privativa. Tá? Beleza. Só tem uma questão. A inserção da multipropriedade cria regras na convenção de condomínio que não existiam anteriormente. E a convenção de condomínio, a alteração dela é por 2/3 dos condôminos. A disposição de multipropriedade numa alteração condominial pode ser, sim, a quebra de contrato de pleno. O pleno pode dizer, eu não comprei um empreendimento onde as regras condominiais tenham situações que me afetam, que me atingem. Eu não quero isto, não foi isso que eu comprei. Os plenos poderiam, naquele momento, dizer, não aceitamos. Né? Conforme foi, aí nós temos a questão de atos nulos e atos anuláveis, né? Conforme for, esse direito ainda existe ou esse direito já foi superado. Aí nós estamos falando na questão de atos nulos ou atos anuláveis, né? Os atos nulos não têm prescrição. Os atos anuláveis, a prescrição é de 4 anos. Como a instalação do condomínio foi em 2017... 2018, maio de 2018. 2018, 2022, nós estamos dentro dos 4 anos ainda da prescrição. Né? Se for anulável. Se for nulo, pode ser mais tempo, não tem problema. Mas veja, se a convenção de condomínio foi alterada de forma unilateral, sem a participação dos plenos, se alterou a convenção de condomínio sem a participação dos plenos, e os plenos não concordam com isso, possivelmente nós tenhamos, sim, uma ruptura possível quando eu comprei, que estava em construção, eles colocaram aquelas minutas do contrato lá, os acréscimos do contrato, que falava da convenção. Só que a convenção estabelecida tiveram mudanças, inclusive de custo. Nós, multiproprietários, fomos muito penalizados, porque na minuta que existia de convenção, falava 10%. Na convenção estabelecida, foi colocado o dobro. Aí você tem uma causa, tá? Que é uma bandeira que pode ser levantada, e isso é uma coisa boa também da associação, tá? Como a regra anterior é a mais benéfica que a regra atual, digamos que eu sou associado, tá? E eu comprei em 2020. E a associação levanta a bandeira de que a taxa que tem que ser imposta é a taxa anterior, porque ela está defendendo o direito de 80 associados, e eu sou do grupo de 20 associados, dos 100, que comprou depois. A associação vai defender um direito que é bom para mim, por mais que aquele direito nem seja meu. Porque quando eu comprei, já estava a convenção nova. Percebe? Sim. Mas a associação vai trabalhar por um direito coletivo para aqueles que são anteriores. E dizendo, não, meu querido, você me prometeu quando eu comprei, era uma taxa de administração menor. E aí você mudou a convenção sem falar comigo, sem a minha autorização. E a alteração da convenção é por 2/3 dos condôminos. Não existia isso daí presente. Só que na convocação eles já falavam que administrador, para a gente ficar tranquilo, que a administrador ia representar os ausentes. Sim, mas veja, de novo a gente volta para um ponto sensível, que é representar os ausentes significa representar os direitos dos ausentes. Não é votar pelos ausentes conforme o procurador quer votar do jeito que quer. Então, no momento em que ele votou, Fernando, por ti, e aumentou
a tua contribuição, o teu custo, veja que ele votou causando prejuízo para você. Exatamente. E é isto que é a cláusula mandato utilizada de forma perniciosa. E isso é discutível. Não, meu querido. Está votando por mim? Vota pelo meu interesse. O que é a utilização adequada de uma cláusula mandato? Tá? Porque você conseguir reunir essa turma toda é muito difícil sempre. Mas onde é que a gente defende o uso da cláusula mandato para votar pelos ausentes para poder fazer quórum? Quando? Quando precisar de quórum especial, no caso da alteração da convenção, e que a cláusula mandato acompanhe o voto da maioria dos presentes. Certo. Entendeu? Aí você tem um extrato da coletividade. Bom, estiveram presentes 150 pessoas de 6.000. As 150 pessoas, a maioria votou nesse sentido. Então, por extrato, por amostragem, eu posso dizer que o mesmo percentual da coletividade toda votaria nesse sentido também, por amostragem, né? Bom, então, se a cláusula mandato é utilizada para votar no sentido da maioria dos presentes, bom, proporcionalmente, essa maioria seria estratificada da mesma maneira como está ali. Então, a cláusula mandato acompanhando a maioria, eu acho que é uma utilização bacana, quando precisa de quórum especial. Outra questão que nós estamos lutando lá no outro condomínio, que a cláusula mandato seja do conselho e não da administradora. E o conselho é composto por proprietários. Tem que ser assim mesmo. E aí o conselho composto por proprietários está representando os seus pares. A administradora não. A administradora, ela é alguém que tem antagonismo com os proprietários. Ele é um prestador de serviço para os proprietários. Então, ela não pode ter o poder de aprovar as próprias contas. Está errado. Exatamente. Se ela está lá para ser validada a conta dela, como que ela pode votar por ela? E ela está lá podendo ser destituída, como que ela pode votar contra a destituição dela? Pronto, tu matou a charada. E é esse tipo de coisa que a gente judicialmente discute. Porque administrativamente esquece. Tá? Vamos lá ver mais algum ponto aqui da tua... Vamos falar do reajuste de 74% do condomínio, que acho que isso daí vai interessar para o povo, né? Esse reajuste de 74% do condomínio, ele se deu com base numa deliberação, e essa deliberação é que pode ser tratada como nula, ou seja, a coletividade pode entender isso como nulo e pretender anular a deliberação. Então, uma ação judicial anulando a deliberação. Mas daí eu não dependo de uma assembleia, de uma assembleia não aquela ordinária, a extraordinária. Porque daí eu vou precisar daquele 1/4 para estabelecer a extraordinária, não, que eu não tenho como associação. Não, mas aí tu estás aí, com o teu conhecimento limitado por uma questão. As assembleias podem ser convocadas pelo administrador, por 1/4 dos condôminos ou por decisão judicial demandada por qualquer condômino. Ah, tá. E agora saiu em 8 de março agora, saiu uma decisão não, uma medida provisória que regulamentou as assembleias virtuais. Então, se pode conseguir, essa assembleia virtual é muito bacana, porque ele é um ambiente de deliberação que fica 60 dias ou até 90 dias aberto a janela de votação. Então, você tem uma discussão, né, que pode ser numa assembleia gravada, e por 60 ou 90 dias, todos podem assistir aquela gravação, assistir os pontos para o lado, né, pró e contra aquela decisão, e entram, cada um ao seu momento, de noite, de dia, de madrugada, entra e vota naquela janela de 60 dias ou de até 90 dias. E aí você, no final da assembleia, no final desse período que você delibera, você tem, então, o extrato de votos
Ah, quem não votou, ponto. Quem não votou, não votou, né? Mas você tem um extrato de votos de todo mundo. Então, você consegue, mesmo não estando presente, ou no momento aquele adequado, você consegue saber da discussão, se posicionar através do voto na Assembleia Virtual. E veja, se essa Assembleia Virtual é possível, nós temos como incitar a administração, extrajudicial ou judicialmente, que a Assembleia seja virtual para que todos possam ter acesso às deliberações e votações. Exatamente pelo estilo de proprietário que vocês são. Eu aqui no meu prédio comercial, onde eu tenho salas aqui, eu posso muito bem bater na porta dos demais condôminos e dizer, gente, vamos convocar uma assembleia. Os multiproprietários não têm como fazer isso. E os proprietários que estão aqui, se eu convocar uma assembleia para a semana que vem, vai comparecer todo mundo. Agora, você convocar uma assembleia para a semana que vem, imagina eu, do Rio Grande do Sul, comprar uma passagem para São Paulo de última hora. Uma passagem com antecedência, eu gasto R$230. Uma passagem de última hora, eu gasto 2.000. Vai ter inadimplência, ausentes de monte, né? E aí, sabe que a gente está com uma situação, nas associações, a gente faz, o associado, ele faz uma procuração para que a associação o represente em todas as assembleias a qualquer tempo. Tem assembleia, pode ser representado, né? E por que isto? Porque se eu tenho uma assembleia, como existe aqui, convocada com 8 dias de antecedência, e ainda eles obrigando que a procuração tem que ser por firma reconhecida por autenticidade. O nosso é assim. Veja, imagina, eu recebi procuração, o que eu fiz, né? Eu mandei o cidadão do Pará, eu disse, tu faz aí a procuração, me manda ela via e-mail, digitalizada, e eu entro no site do TJ do Pará, imprimo a validação daquele selo no TJ, para dizer que aquele selo existiu mesmo, e você me manda ela pelo correio. A procuração chegou 15 dias depois da Assembleia, a física. Porque a Assembleia foi convocada para 8 dias. E o Correio do Brasil, tu sabe como é que é. A procuração chegou 15 dias depois da realização da Assembleia. Mas eu cheguei lá com uma cópia e com a validação do selo e fiz eu ser representado, né? E isso a gente combate também, né? Vamos adiante aqui. Então, essa questão da mudança do aumento das cotas condominiais, Fernando, isso pode ser deliberado através de uma ação anulatória dessa decisão, possivelmente entendendo por que essa decisão é perniciosa. Porque quem decidiu aumentar foi alguém que utilizou a cláusula mandato e a cláusula mandato em prejuízo, ou seja, essa construção que a gente já fez aqui na nossa reunião, né? Blá, 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 blá. Ok. Bom, eu acho que a gente esgotou os pontos do e-mail, tá? Ficando somente, viu, Fernando, um ponto do e-mail, que é a questão dos custos da associação, né? Isso. Bueno, nós temos aqui uma experiência grande em formação de associações, tá? Bom, nós atendemos 16 hoje e a gente tem um trabalho que é um trabalho de formação da associação, criação de estatuto, regulamento, eleição de diretoria, o próprio ato da assembleia, registro da associação, criação do CNPJ e administração dela, registro de associados, ficha de associação. A gente faz esse trabalho todo de formação da associação. E depois ele tem um trabalho de manutenção da associação, porque a associação vai ter uma vida. Ela vai ter uma assessoria jurídica, vai ter uma assessoria administrativa, né, que é cobrança de boletos bancários, controle de inadimplente, contas a pagar e receber da associação. Então, ela vai ter uma assessoria administrativa, ela vai ter uma assessoria contábil, né, que tem que ter um contador para prestar as declarações e tal. Ela vai ter uma assessoria jurídica
E ela vai ter também, então, ela vai ter um custo mensal fixo e vai ter, eventualmente, alguma sazonalidade, e aí vai ter chamada extra, ou vai ter no custo mensal uma margem para eventual chamada de capital. Exemplo, nós vamos fazer um fundo de reserva de 10% do valor da contribuição para a associação, e esses 10%, então, se tiver uma sazonalidade, a gente tiver que gastar alguma coisa, temos um fundo para isso, não precisa fazer uma chamada extra, né? E nós temos uma planilha orçamentária que a gente apresenta para todas as coletividades, demonstrando a vida financeira de uma associação e demonstrando quanto que custa por associado, se for 30 associados, 100 associados, a gente tem isso, tá? A gente apresenta isso, eu não vou apresentar isso nessa reunião, tá? Tá. Como a gente vai iniciar pequeno e depois nós vamos entrar com um processo pedindo para eles dar para a gente conseguir os outros 4.000, vamos falar assim, depois vai aumentar a associação, né? A gente vai fazer contato com os que não estão no grupo e esse número muda. Isso daí, conforme aumenta a quantidade, diminui o preço? Exato. Na realidade, não é que diminui o preço, é que você tem um rateio, tá? Certo. Nós temos associações aqui que começaram com 25 associados. E nós temos associações que começaram já com 80, com 90, tá? E o que muda é o rateio. E por exemplo, o contador, nós temos contadores que cobram R$250 por mês. Contador. Se tu tiver R$250 por mês, se tu tiver 25 associados, a cota da tua contribuição para pagar o contador vai ser 10 pila. Percebe? Se tu tiver 10 associados, cada um para a despesa do contador vai ser 10 pila. Para a despesa do administrativo vai ser R$7. Vai ser R$70. Depende, é rateio. Uma associação tem uma planilha orçamentária de qual é o seu custo mínimo. E esse custo mínimo é rateado pelos associados. Tem uma associação que a gente cuida aqui, que a contribuição iniciou por R$80 por associado. Hoje é R$20 por associado. Por que reduziu? Porque aumentou o número de associados, né? E hoje eles deixaram de ter mensalidade e eles têm semestralidade. Ao invés de pagar R$80 por mês, eles pagam R$120 por semestre. Entendeu? Por quê? Porque aumentou a gama de associados, e eles saíram de um número de 25 associados e hoje são 250. Certo. E a despesa de contador é a mesma para 25 associados ou para 250. A despesa de assessoria jurídica muda um pouco, mas até 150 associados, a despesa de assessoria jurídica é a mesma. Para 20 associados ou para 100 associados, a despesa de assessoria jurídica é a mesma. Só que o rateio aqui é por 20 e o rateio aqui é por 100. Mas uma associação já se demonstrou, a partir de 25, ela já é viável. Vou gastar 70, 80 pila por mês para ser uma associação de 25? Sim, tu vai gastar isso. Percebe? Mas aí tem alguns ajustes aí da assessoria jurídica, do administrativo, a gente faz alguns balões para frente, né? Porque ela é boa a partir de 50 associados. Ela é boa, assim, ela é confortável para o associado a partir de 50 associados. Mas ela tem que começar em algum momento, entendeu, Fernando? E vou te dizer uma coisa, estou dizendo aqui nessa gravação, tu tem 150 membros num grupo de WhatsApp. Sim. Não conta que tu vai ter 150 associados de arrancada. A gente tem dúvida porque a gente tem outros esforços que fizemos. Você percebe que nem e-mail para repetir e-mail, para mostrar que você está junto, não foi mandado, sabe? Então a gente sabe sim que nem todos vão abraçar, vai ter aquele que quer deixar pagar para ver, deixa os outros pagar para ver,
e daí se for bom eu entro, vai ter de tudo, né? A gente sabe que tem. Só que é aquela situação, né? Se não faz agora, nós já somos escravos, né? Se todo mundo pensar desse mesmo jeito, nada muda. E a gente já fez a experiência de não conseguir administrativamente conversar, porque eles têm o rei na barriga, eles entendem que eles são dono do que eles venderam, e eles colocaram a gente de escravo e colocou um reajuste de 74%. E esses 74%, se a gente conseguir derrubar ele, já paga a conta da associação. Mas eu vou te dizer uma coisa, e é muito interessante. Uma das associações que a gente cuida, o que aconteceu? Numa assembleia, ainda pequeno, na assembleia se falou associação e tal, e saiu na ata. E essa ata foi publicada. E ao ser a ata publicada, se publicizou a existência de uma associação. E o pessoal veio atrás para saber o que era o raio da associação. Né? Então, o trabalho, mesmo que seja por poucos, ele, num dado momento, ele atinge a coletividade. Se não for pela LGPD, ele atinge a coletividade pelo próprio trabalho da associação. Né? A associação vai lá ajuizar uma ação contra a empresa para decidir determinada questão. A empresa, a administração, é obrigada por lei a tornar pública as ações movidas contra o condomínio. É a obrigação dela. Isso daí tá. Eu li essa lei e questionei isso daí, porque eu vasculhei até os processos que tinha contra a administradora e eu mandei um e-mail lá falando que tinha uma ação contra a administradora e eles são obrigados a chamar uma assembleia extraordinária para mostrar o motivo. Eles não fizeram isso daí. E uma das perguntas que eu gostaria para a gente concluir, que acho que já fechamos, mas é assim, a impressão que dá é porque eles obscuram todas as informações, você pede, eles não respondem, aí você fica com a sensação negativa de tudo que eles fazem, né? E como foi uma multiplicação de coisas erradas que fizeram, né? Eles... Não vou prolongar aqui, depois a gente vai bater outro papo com relação ao que eles fizeram com semanas minhas, que era para depositar na RCI, em vez de depositar que eu tinha direito a depositar de outro mês, para ficar com a minha semana, que era de alta temporada, de altíssima do ano novo, eles depositaram uma que era de setembro, falando que ia ser o mesmo crédito e não foi. Não é o mesmo crédito, não é a pontuação. Mas eles fizeram de tudo comigo lá, de tudo, e eles documentaram tudo isso aí para mim por e-mail, tudo. Eles fizeram um monte de coisas assim que você fala, nossa, como que pode eles fazer uma situação dessa? Mas de tudo fizeram. Rateamento igualitário numa coisa que era altíssima temporada, a parte no nosso contrato fala que a gente pode usar a rede de hotéis do Grupo GR. Só que ele colocou uma palavrinha lá no contrato falando mediante disponibilidade, alguma coisa assim. Só que eu mandei e-mail lá perguntando quais as datas disponíveis, eles responderam que não está disponível isso daí, que não existe. Mas eles colocaram no contrato nosso que eles iam fornecer isso daí. Sim. Aí você percebe que pontos para a gente atacar e ter sucesso tem vários. Tem vários. Sabe que essa questão de isenção da incorporadora por cotas condominiais por determinado tempo, isso aí já foi decidido, inclusive, pelos tribunais superiores, de que é proibido. Não pode haver isenção das cotas condominiais para a incorporadora. Outra questão, se a incorporadora tem uma rescisão de contrato e a incorporadora absorve a cota novamente e aquela cota está inadimplente e ela votou por esse inadimplente, usando essa cota, e isso aconteceu no empreendimento administrado por esta mesma administradora, nós estamos demonstrando isso agora, ela votou e ela estava inadimplente pelas cotas condominiais que ela votou. Olha que loucura. Eu acredito que na nossa tem isso daí, porque na Assembleia eles votaram por uma quantidade de pessoas lá.
representando essa quantidade. E você percebe que a inadimplência de lá era muito grande. Existem 800 processos na justiça que envolvem o nome deles. Não sei quantos são do nosso condomínio. Mas você percebe que potencializou tudo negativo em cima do empreendimento. Você não consegue vender por causa da fama mal feita que está. E isso é relevante, tá? O Termas do Gravatal, ali em Santa Catarina, em Gravatal, foi um empreendimento que a administração cometeu tantos equívocos que foi afastada pela Associação de Multipropriedades. Então, isso funciona, tá? Tanto, às vezes, tantos absurdos que alguns passam para a ilegalidade. O objetivo nosso é simplesmente transparecer e ver as possibilidades de tornar justa a situação, né? A César não basta ser séria, tem que parecer séria. Tem que ser a mulher de César, né? Sabe aquela frase famosa, né? A mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. E a transparência deles, daqui a pouco a gente entra com as ações e tá tudo certo. Eu acho que pode ser que não, mas daqui a pouco a gente entra com as ações e está tudo certo. Só faltou transparência. Mas se isso também ocorrer, também é um resultado positivo, né? A gente descobrir que estava tudo certo, só faltou transparência. Então, meu querido, então vamos agir com mais transparência para não transparecer que vocês sejam inadequados, né? Que você seja safado, né? Mas, Luiz, acho que a gente teve aí 1h30 de reunião. Sim, Tá? eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua atenção, né? Eu sei mas pode ter certeza que vão ter frutos, vão ter continuidades, a gente vai encaminhar para o pessoal lá, vamos discutir, e se nada acontecer, pode ter certeza que o meu distrato o senhor já tem.